Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando para o nosso Mentor Online. Você tem acompanhado o Mentor Online? Como é que tem sido para você? Tem sido um tempo de aprendizado, de bênção? Então, se você está aqui e ainda não é assinante do meu canal, assine o canal. Não custa nada, é só chegar lá e dar um clique. Ativa o sininho para você receber as nossas atualizações. Compartilhe com um amigo apenas e você vai estar nos abençoando grandemente. Estamos aprendendo princípios do treinamento Jornada Blindagem Emocional. A ideia do quadro Mentor Online é trazer conteúdo gratuito sobre princípios que nós trabalhamos dentro do treinamento completo Jornada Blindagem Emocional. E nós começamos a falar essa semana sobre pessoas autodefensivas e pessoas autodestrutivas. São dois extremos, né? Aquelas que se autodestroem diante de situações de pressão, confrontos, traição, elas entram na conchinha, né? Elas se isolam, elas começam a cometer suicídio social, né? Suicídio social. Nunca ouvi falar nisso, João. Suicídio social é quando você começa a matar seus relacionamentos, a se isolar, perdão, dos seus relacionamentos, e você vai morrendo nas suas relações, se afastando das pessoas simplesmente porque você não consegue mais lidar com determinadas circunstâncias. E tem aqueles que são autodefensivos, né? Os autodefensivos, diferente dos autodestrutivos, eles cometem homicídio social. Eles matam as pessoas para se defender, para se proteger. Eles são duros, eles têm como que faca na boca, afiada sempre para cortar, sempre se defendendo. A gente falou ontem um pouquinho sobre os autodefensivos, aquelas pessoas que, diante de situações onde elas se sentem apertadas, pressionadas, elas saem no ataque, né, como um siri. Elas atacam. E eu dediquei hoje esse dia no nosso Mentor Online para fazer o seguinte, para falar um pouquinho o que o treinamento Jornada Blindagem Emocional ensina para cada um desses perfis. Então eu vou falar hoje sobre o autodestrutivo, que foi o primeiro que eu falei na série, né? E vamos lá pensar. Eu falei que uma pessoa autodestrutiva é aquela pessoa que ela, diante das situações que ela enfrenta, ela toma posturas que sabotam a sua existência. Elas fogem, elas se trancam no quarto, elas cortam relacionamentos para sempre, elas não falam mais com aquela pessoa, elas descartam pessoas, elas deixam emprego, elas fazem coisas que vão prejudicar elas porque elas não aprenderam, né, a se defender de maneira inteligente e elas não aprenderam como reagir a determinadas situações sem que isso as prejudique ou as dane ou cause qualquer tipo de dano. Então, uma pessoa autodestrutiva, uma das características principais dela é que ela faz mal a si mesma por causa do erro dos outros. A pessoa errou e ela se pune. Como é que ela se pune? Ela diz, não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais amar ninguém, eu não vou mais me relacionar com ninguém. Então ela está se punindo porque ela está privando-se de um direito dela, existencial, porque alguém cometeu um erro contra ela. E onde é que entra o princípio, o ensinamento, o treinamento, Jornada Blindagem Emocional? Entra justamente ensinando para essa pessoa que as dores precisam ser sentidas, elas precisam ser vividas, mas elas não podem ser portas que se fecham em nossa vida, nem tampouco ser cadeias que nos prendem. A decepção é inevitável, a traição é inevitável, lidar com pessoas difíceis é inevitável, você vai ter que conviver em alguns ambientes que você não vai poder fugir deles. Você vai ter que ficar ali na sua casa, no seu casamento. E talvez você conviva com alguém ali que não está nem aí para o seu bem-estar, não está nem aí para o seu emocional. São pessoas que falam o que quer, falam o que pensa e atacam você de uma maneira que você, quando atacado, você sente essa dor muito profundamente, até porque as palavras de pessoas que nós amamos nos ferem mais do que as palavras de um desconhecido. Mas você não precisa tomar o caminho da autodestruição. O que é tomar o caminho da autodestruição, João? É deixar você em segundo plano. Não. Você é o protagonista da sua história. Isso mesmo. Não deixe que as ações erradas, não deixe que a ingratidão,
Não deixe que os maus tratos ou até mesmo as afrontas façam você perder a alegria do dia. O dia é mais do que alguém falando no seu ouvido, o dia é mais do que alguém falando algo que vai te machucar. Não deixe que as ações de outros roubem a sua noite de sono, tirem o seu foco existencial. Para que isso não aconteça, você precisa estar emocionalmente blindado. O que é estar emocionalmente blindado? É entender que a gente não deve sofrer pelo inevitável, tá? Conviver com pessoas, inevitavelmente, vai gerar algum tipo de dor. Mas a dor não precisa se tornar ferida. Você não precisa entrar num quarto e não querer sair mais. Você não precisa fechar a porta do seu emocional para novas amizades, para um novo relacionamento. Mas eu me entreguei tanto, eu me dei tanto, Joaldo. Eu fiz o meu melhor e ele me trocou por outra, ela me trocou por outro. Quando as pessoas não valorizam o seu melhor, é um sinal muito claro de que elas não são dignas da nobreza que você tem. O prejudicado não é você, são elas. São aqueles que não conseguiram olhar a sua atitude como algo abençoador e proveitoso. Se trancar num quarto, se isolar do mundo, cometer suicídio social, vivendo num mundo que não muda, em um quarto fechado, só vai fazer com que você desenvolva situações emocionais que vão se tornar patologias permanentes se você não aprender que a melhor maneira de viver a vida é olhando para você e enxergando os demais como parte da sua existência, mas não como causa. Não torne ninguém a causa da sua felicidade, não torne ninguém a causa da sua realização. Não. Faça isso não. Se você fizer isso, você vai adoecer emocionalmente. Uma frase que eu tenho sempre usado nos meus stories do Instagram para falar de blindagem emocional é: cuide do seu emocional, porque da sua vida já tem quem cuide, e é verdade. Não vai faltar pessoas querendo decidir por você, querendo opinar, querendo valorizar ou diminuir ou depreciar você de alguma maneira, mas você precisa ter um senso de valor próprio definido. Quem é você? Essa é uma pergunta que nem todos sabem responder. Então eu não sei como foi a tua infância, o que você sofreu, se você não tinha direito de falar dentro de casa, se você, assim como eu, tomou tapa na boca para não se defender, e isso fez com que você perdesse o seu direito de defesa e se tornasse uma pessoa aprisionada a fugas emocionais que sequestram sua alma e te deixam reféns. Situações que eram para durar um dia, duram um mês, um ano. Tem gente que por causa de uma decepção se autodestruiu. Por causa de uma traição se autodestruiu. Então, não faça isso não, tá? Volte a viver. Como Jesus disse para Lázaro, eu digo para você, vem para fora. Sai dessa tumba, sai dessa casa, sai desse lugar da sua alma que te deixa triste e vem para um lugar de alegria. Você é responsável por ajustar as velas do seu destino. E mesmo que os ventos tenham soprado forte e a tempestade tenha sido ferrenha, aproveite a força dos ventos, não para naufragar, não seja autodestrutivo, mas para navegar com mais velocidade. Que você possa ser abençoado por esse conteúdo. E eu queria te pedir um favor. Compartilha com alguém. Talvez alguém nesse dia está precisando de um conselho como esse. Seja a voz de Deus para ele. Beijo no coração. Te vejo na próxima. Graça e paz.